Esse ano, pessoal, a gente vai ter a Copa do Mundo de Futebol e muito provavelmente várias pessoas vão querer ali comprar uma televisão nova para estar assistindo jogos com uma melhor qualidade. E como essa televisão aqui atrás de mim foi a primeira televisão que a gente viu que está fazendo ali marketing, propaganda nesse sentido, a gente decidiu fazer esse vídeo aqui para ver se de fato ela é ou não é boa aí para estar assistindo jogos de futebol. E qual é essa televisão então? Essa televisão aqui é uma televisão NanoCell da LG, modelo Nano 75, lançamento desse ano de 2022. Essa daqui é a versão de 50 polegadas e inclusive na própria caixa da televisão a LG colocou lá um desenho de partida de futebol, indicando então que essa seria uma televisão talvez interessante para esse tipo de público, mas é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, se é ou não é boa e indicado para esse tipo de público. Então, pessoal, é bom destacar que no caso dessa televisão aqui, ela é uma televisão de entrada de resolução 4K, então o objetivo principal dela é ser ali uma televisão com um bom custo-benefício. Mas falando aqui mais especificamente sobre jogos de futebol, que é o foco desse vídeo, eu já posso adiantar para vocês que nesse sentido, infelizmente a televisão não entrega nada assim de surpreendente nesse sentido. Inclusive eu diria, pessoal, que essa televisão Nano 75 da LG, inclusive decepciona um pouco, ficando abaixo de outras televisões de entrada em algumas características, como a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Inclusive vale dizer, pessoal, que ainda nesse vídeo a gente também vai estar dando algumas dicas para vocês de outras televisões que devem ser mais interessantes que a Nano 75 aqui atrás, pelo menos para essa questão aí de ver partidas de futebol. Mas antes de continuar, pessoal, vale dizer que a televisão aqui atrás a gente comprou com o dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de vídeo para vocês, testando, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos para vocês. E também vale a pena reforçar que como a gente está aqui no ano da Copa do Mundo, as lojas já estão começando a vender o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de futebol. E por que agora eu comecei a falar aqui do álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Pelo seguinte motivo, pessoal. Aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link do álbum de figurinhas caso vocês queiram estar comprando, e vale a pena dizer que comprando pelo link que a gente vai estar colocando aqui embaixo, vocês vão estar ajudando bastante aqui ao nosso canal para a gente continuar trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Então se vocês forem comprar e puderem usar o link que está aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo aí o apoio de todos vocês. E se por acaso vocês não forem comprar, se puderem dar um gostei nesse vídeo, também já ajuda demais a gente. Mas enfim, pessoal, vamos continuar falando da televisão Nano 75 aqui atrás. E como eu falei, ela decepcionou em alguns pontos, mas quais foram esses pontos então? Quando eu penso numa televisão que seja boa para assistir partidas de futebol, eu penso que a televisão tem que ter pelo menos um ângulo de visão que seja pelo menos ok, sabe? Mas infelizmente no caso dessa televisão, eu diria que ela tem um ângulo de visão bem ruinzinho. Inclusive de todas as televisões que a gente testou até o momento no canal, eu arrisco dizer que nesse sentido de ângulo de visão, possivelmente essa foi a pior televisão que a gente testou aqui no canal. Inclusive vocês já devem estar vendo algumas imagens em relação a isso. Percebam que quando a gente está bem de frente para a televisão, ela sim tem uma qualidade até que legal. Entretanto, à medida que a gente vai se deslocando para o lado, rapidamente a imagem vai piorando, as cores vão ficando mais desbotadas e acaba dando uma experiência para quem está assistindo ali não tão interessante assim. Ainda sobre essa questão do ângulo de visão, essa também pode ser uma característica importante caso vocês forem colocar essa televisão em algum local que seja mais alto ou mais baixo em relação à altura da sua cabeça, porque, por exemplo, se vocês forem instalar essa televisão numa parede e vocês tiverem que ficar olhando para cima, isso já vai querer dizer que você não vai estar bem retinho para a televisão e possivelmente você já vai estar perdendo ali qualidade de imagem nessa circunstância. E nessas imagens que vocês estão vendo agora, vocês também conseguem ver essa questão do ângulo de visão, só que agora comparando com uma outra televisão. No caso dessas imagens, a televisão Nano 75 da LG é a televisão de baixo, enquanto a televisão de cima é a televisão BU8000 da Samsung, também uma televisão de entrada que eles também lançaram esse ano, e vocês conseguem ver claramente como a televisão Nano 75 tem sim um ângulo de visão pior. Também vale até acrescentar aqui que a televisão BU8000 da Samsung que está passando nessas imagens tem um ângulo de visão que eu diria que é um ângulo de visão ok, não é nada assim de super incrível, é um ângulo de visão ok, e mesmo assim a Nano 75 perde bastante se comparado a essa televisão da Samsung. Então, no caso dessa televisão, o ideal realmente é que vocês assistam a televisão bem de frente para ter a melhor qualidade possível na Nano 75. Só que esse não é o único problema da televisão, porque a televisão também tem um outro ponto, uma outra característica onde ela fica abaixo da média de outras
outras televisões, que é na uniformidade de cor da televisão, e essa é uma característica que é justamente importante quando se está ali assistindo partidas de futebol. No caso da televisão Nano 75, como ela não tem ali uma boa uniformidade de cores, o efeito que ela acaba criando na imagem é um efeito como se a tela de fato tivesse ali meio suja, sabe, com algumas manchas aparecendo na imagem. A gente está colocando uma imagem aí, espero que isso dê para vocês identificarem pelo YouTube. E essa questão da uniformidade de cor, como eu falei, é justamente mais importante em partidas de futebol, porque esse tipo de problema a gente consegue visualizar com mais facilidade quando a gente está assistindo a uma imagem que tem mais ou menos o mesmo padrão de cor distribuído por toda a tela, como por exemplo uma tela toda verde ou quase toda verde, como o gramado de uma partida de futebol, por exemplo. E a gente mais uma vez está mostrando imagens para vocês, comparando agora com a televisão BU8000 novamente. A BU8000 é a televisão da esquerda, enquanto na direita a gente tem a Nano 75 da LG, e mais uma vez vocês conseguem ver como de fato, nesse sentido de efeito de tela suja, que seria ali o problema da uniformidade de cor, que não é muito boa, mais uma vez vocês conseguem ver claramente, espero eu, que a televisão Nano 75 mais uma vez fica abaixo da televisão BU8000, e mais uma vez vale destacar que a gente está comparando aqui duas televisões de entrada e mesmo assim a Nano 75 consegue ficar consideravelmente abaixo nessa característica. E eu também queria acrescentar, pessoal, que essa questão ali do efeito de tela suja, apesar de ser algo que dá mais para visualizar e perceber, também quando a gente está vendo de um ângulo lateral, isso também é perfeitamente possível de visualizar, mesmo que você esteja bem de frente para a televisão, tá? Especialmente quando você está vendo uma partida de futebol e a câmera que está filmando a partida faz um movimento lateral. Nesses momentos fica mais fácil de identificar, e por isso que em algumas imagens que vocês estão vendo, eu movimentei a câmera de um lado para o outro para ver se fica mais fácil de vocês identificarem esse efeito acontecendo. E também vale a pena avisar aqui que essa questão de uniformidade de cor, que acaba causando esse efeito de tela suja, pode variar de unidade para unidade. Então talvez se vocês forem comprar a televisão Nano 75 aqui atrás, se vocês comprarem a mesma televisão, talvez vocês podem dar sorte de pegar um modelo bem melhor que o nosso, ou não, talvez vocês peguem um modelo que seja igual ou pior. De qualquer forma, a gente está avaliando pelo modelo que a gente comprou e chegou aqui pra gente. Em relação agora às outras características que eu não mencionei, nas outras características eu diria que a televisão consegue fazer pelo menos um trabalho ok na média de outras televisões de entrada. O brilho da televisão, por exemplo, é um brilho ok, parecido com outras TVs de entrada. A forma como a televisão lida com os reflexos, com as luzes do ambiente, também é um trabalho ali que eu diria ok. Inclusive nessa parte ela até faz um trabalho um pouco melhor em relação a outras televisões, até mais caro, que a gente já testou aqui no canal, então pelo menos dá para dizer que é um trabalho legal nesse sentido. De qualquer forma, olhando de forma geral, não é uma televisão que eu recomendaria para estar assistindo jogos de futebol, especialmente pelo ângulo de visão que não é muito bom, e também tem aquela questão ali do efeito de tela suja, que pelo menos no modelo que a gente testou, ela é pior se comparado à média de outras televisões que a gente testa aqui no canal. Mas então, qual televisão seria mais interessante aí para alguém que está pensando em pegar uma televisão para a Copa do Mundo? Então, pessoal, como a gente mostrou aqui, a televisão BU8000 da Samsung já é uma televisão ali mais interessante, que vai te entregar um melhor ângulo de visão, vai te entregar também uma uniformidade de cor melhor, e para jogos de futebol vai estar sim te entregando uma melhor experiência. Como a televisão BU8000 também é uma televisão de entrada, ela não vai te entregar um trabalho assim super, ultra incrível, entretanto ela faz um trabalho que é melhor que a Nano 75, e dá para dizer sim que para uma televisão de entrada até que é um trabalho legal. Mas se por acaso você prefere uma televisão da LG, por exemplo, uma opção seria comprar essa televisão aqui atrás de mim, a Nano 75, mas comprar a versão de 55 polegadas, porque segundo a LG informou pra gente, a versão de 55 polegadas tem um painel IPS, e o painel IPS é um painel que entrega pra gente um melhor ângulo de visão. Então o modelo de 55 polegadas vai ter com certeza um ângulo de visão melhor se comparado à nossa versão de 50 polegadas, e inclusive a Nano 75 de 55 polegadas deve ter um ângulo de visão melhor, inclusive, que a televisão B8000 da Samsung que a gente mostrou para vocês. E provavelmente a Nano 75 de 55 polegadas também deve entregar um trabalho melhor em relação àquela questão de uniformidade de cores que a gente pontuou anteriormente.
Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos como esse, testando outras televisões para ver quais são as melhores televisões para a Copa do Mundo, não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo, dessa forma a gente sabe que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e a gente pode tentar trazer mais aqui no canal. E também coloque aqui um comentário sobre qual televisão agora vocês querem que a gente teste mais ou menos nesse mesmo estilo. E também agora vai uma super dica para vocês que estão procurando uma televisão para a Copa do Mundo ou mesmo para outras coisas, para ver filmes, séries, jogos de videogame. A dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e lá diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Sempre que aparece de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar no grupo. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E também lembrando, pessoal, que como eu mencionei anteriormente, aproveitando que a gente está nesse período da Copa do Mundo, se vocês forem comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo ou se forem comprar as figurinhas individualmente, enfim, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando os links para vocês comprarem, e comprando por lá vocês vão estar ajudando imensamente o canal e a gente agradece bastante o apoio de vocês. Mas de forma geral é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, podem ficar à vontade para comentar aqui embaixo. E se por acaso vocês têm essa televisão, a Nano 75 de 2022 da LG, e quiserem passar o seu depoimento, o que você está achando da televisão, também pode colocar aqui embaixo no campo de comentários. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!